Há uns 12 dias para a chegada das eleições 2018, preparativos de audiências públicas no cartório eleitoral de Porto União. Mais uma vez, estamos aqui na 25ª Zona Eleitoral, aqui em Porto União, cartório eleitoral, o qual está fazendo então seus primeiros tratativas das urnas, ou seja, ocorreu então nessa data a geração das mídias, o qual então está sendo preparado toda aquela nominata, enfim, todos os dados para serem depositados nas urnas eletrônicas. O chefe do cartório eleitoral, Brainer Kiss, falou de algumas tratativas já realizadas e a realizar. A gente chama de geração das mídias, que nada mais é do que puxar os dados que estavam no TSE para mídias removíveis que serão inseridas nas urnas para fazer a configuração das mesmas. Só para elencar um pouquinho mais, essa geração são aqueles números já autorizados dos candidatos, enfim, toda a sistemática das eleições? Exatamente, você puxa para uma mídia removível os nomes dos eleitores, as sessões eleitorais que existem e os candidatos que vão concorrer nas eleições, além dos sistemas de votação. Esses dados depois serão inseridos nas urnas eletrônicas, criptografados, serão geradas assinaturas digitais que depois serão transmitidas para o TSE e na apuração essas assinaturas digitais têm que conferir com as que foram geradas no dia de hoje e amanhã. Falou também sobre as designações de juízes e promotores eleitorais para essas eleições que se aproximam. O juiz eleitoral é o Dr. Oswaldo Alves do Amaral, o promotor eleitoral é o Dr. Tiago, também ambos com vasta experiência no processo eleitoral e que estarão à frente de todo o processo. Algumas dicas para eleitores fazerem uma boa eleição. Quanto ao procedimento do eleitor no dia da eleição, o eleitor pode votar com sua camiseta do candidato, sua bandeira, desde que seja uma manifestação, conforme diz a lei, individual e silenciosa. Ele não pode fazer nenhum tipo de manifestação verbal falando que vai votar nesse ou naquele candidato, como também não pode ter aglomerações de pessoas portando a mesma vestimenta, a mesma bandeira, etc. E lembrando também que é muito importante, devido ao número de candidatos que nós temos nessa eleição, ao eleitor já levar preenchido de casa a sua cola, para não esquecer em quem vai votar na eleição. Então começa primeiro com o deputado federal, que já são 4 números, depois você vota para deputado estadual, são 5 números, depois você escolhe 2 senadores, cada um são 3 números, então são já mais 6, Então são 2 candidatos ao Senado, não um só, Não adianta votar em um, tem que votar nos 2, depois vota para governador e depois para presidente. Para escolher o candidato fora o boca a boca que acontece, a gente recomenda também que o eleitor busque no site do TSE, tse.jus.br, rolando a tela um pouco mais para baixo, vai ter um link lá que é o Divulga Cand Contas. A partir desse link, a pessoa tem acesso a todos os candidatos que estão concorrendo à eleição, inclusive pode acessar informações importantes, como declaração de bens, se ele já foi candidato em alguma outra eleição, o seu número, as suas propostas. Então é um meio bem eficaz de iniciar uma busca mais profunda. Complementando mais dicas para eleições 2018. Nenhum candidato pode ser detido ou preso salvo em flagrante até 7 de outubro. Podem eleitores levar colas com o número de seus candidatos para a eleição. Podem também eleitores com restrições de acessibilidade e dificuldades para locomoção ou visão serem acompanhados por uma pessoa de confiança. Podem eleitor usar broches de partidos e candidatos, bandeiras, broches, dísticos e adesivos no momento de votação, desde que manifestação individual e silenciosa. Não podem eleitor ir à cabine de votação acompanhado de crianças e outros. Não pode nenhum eleitor ser detido ou preso, salvo em flagrante até 5 dias antes e 48 horas depois das eleições ou em virtude de sentença. Não pode nenhum mesário ou fiscal de partido ser detido ou preso, salvo em flagrante. Não pode o uso de celular ou similares dentro da cabine de votação, proibido impressão, cópia de voto. Não pode eleitor pedir votos para candidatos de sua preferência em locais de votação. Não pode, sob pena, fazer propaganda de boca de urna, arregimentar eleitores ou uso de alto-falantes amplificadores de som no dia da eleição. Não pode publicar na internet novos conteúdos políticos partidários e de candidatos no dia da eleição, podendo manter conteúdos já publicados anteriormente. No cartório de Porto União, audiências públicas ocorrem até quarta-feira, dia 26 de setembro.